Olá, aqui é o escritor Luiz Augusto Pereira e esse é mais um vídeo para o canal O Escriba Moderno. Clique no vídeo, bora lá? Hoje vamos falar de Clarice Lispector, o centenário de Clarice Lispector. Chaya Pinkassivna Lispector, Shevchenko, República Popular da Ucrânia, em 10 de dezembro de 1920, falecida no Rio de Janeiro em 9 de dezembro de 1977, mais conhecida profissionalmente com o nome de Clarice Lispector. Foi uma escritora e jornalista ucraniana de origem judaica russa, naturalizada brasileira e radicada no Brasil. Autora de romances, contos e ensaios, é considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma de suas principais características a epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Quanto às suas identidades nacional e regional, declarava-se brasileira e pernambucana. Nasceu numa família judaica russa que perdeu suas rendas com a Guerra Civil Russa e se viu obrigada a emigrar em decorrência da perseguição a judeus, que à época resultou em diversos extermínios em massa. A futura escritora chegou ao Brasil ainda pequena, em 1922, com seus pais e suas duas irmãs. Clarice dizia não ter nenhuma ligação com a Ucrânia. Naquela terra eu literalmente nunca pisei. Fui carregada de colo e que sua verdadeira pátria era o Brasil. Inicialmente, a família passou um breve período em Maceió, até se mudar para o Recife, onde Clarice cresceu e onde, aos 8 anos, perdeu a mãe. Aos 14 anos de idade, transferiu-se com o pai e as irmãs para o Rio de Janeiro, na Tijuca. Estudou Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro, apesar de ter demonstrado mais interesse pelo meio literário, no qual ingressou como tradutora, logo se consagrando como escritora, jornalista, filósofa e ensaísta, tornando-se uma das figuras mais influentes da literatura brasileira e do modernismo, sendo considerada uma das principais influências da nova geração de escritores brasileiros. É incluída pela crítica especializada entre os principais autores brasileiros do século XX. Suas principais obras marcam cada período de sua carreira. Perto do Coração Selvagem, Laços de Família, A Paixão segundo GH, A Hora da Estrela, Um Sopro de Vida. Deixou uma vasta obra literária composta por romances, novelas, contos, crônicas, literatura infantil e entrevistas. Nosso respeito a essa grande escritora brasileira em seu centenário, Clarice Lispector. Eu escrevi esse livro, O Açougue Maldito, baseado em fatos reais do crime da Rua do Arvoredo de 1863. Quando Rose Ramos resolve viajar para uma cidade tranquila e bucólica, levando o seu filhinho, ela não imagina que um açougue do outro lado da rua vai impactar suas vidas. Hoje vamos ler o capítulo 32 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Capítulo 32.
Quando chegou ao seu portão, o homem ainda estava lá, parado. Acenou mais uma vez. Ela meneou a cabeça, entrando na casa. Havia rolado uma química interessante entre eles. Pensou tantas coisas. Ele parecia ser uma pessoa muito interessante. Gostou do menino. Era bonito. Os cabelos pretos, brilhantes, ressaltavam ainda mais os olhos dele. Quando olhou de novo, ele já não estava mais lá. Estava entre o mistério e o medo. Olhou mais uma vez e o açougue já estava vazio de novo. Sua preocupação era dar almoço para o menino. Deixou por ali brincando com os brinquedos de montar, enquanto via o que poderia fazer para os dois comerem. Deixou o pacote de carne em cima da pia, enquanto guardava as coisas na geladeira que ainda não estava funcionando. Cheirava a bolor, iria limpar mais tarde. Achou que havia comprado muita comida. Não podia haver desperdício. Um pacote de carne começou a sangrar. Ficou espantada com aquilo. A embalagem estava toda encharcada pelo sangue que não parava de molhar a pia. Tirou a carne daquela embalagem, jogou tudo no lixo e colocou o quilo de carne em uma vasilha. O sangue não parava. Brotava sem parar, deixando um rastro vermelho. Começou a ficar enojada. Lavou, enfiando aqueles bifes bem cortados debaixo da torneira, até que parou o sangramento. Temperou o milho de qualquer jeito com sal, alho, cebola, limão e fritou tudo aquilo antes que não conseguisse mais olhar para o bicho que foi morto e que serviria de refeição para ela e para o menino. Preparou um arroz e uma salada para acompanhar aqueles bifes maravilhosos que comeriam antes que desmaiassem de fome. Ela havia se alimentado mal nos últimos dias. O estresse da viagem havia tirado o seu apetite. Agora estava faminta, era capaz de comer um boi inteiro. Sentou o menino à mesa, que comeu tudo o que ela tinha posto em seu pratinho. Depois do almoço, iria tirar as roupas da mala, lavar o que estava sujo, organizar a cozinha, limpar as louças e vasilhas, mexer nos armários. O menino ficaria brincando com as suas coisinhas, seus carrinhos, permitindo que ela faxinasse. Por que aqueles bifes sangraram daquela forma? Pareciam querer dizer alguma coisa. Não sabia o que. O nojo passou e saborearam os bifes bem cortados, bem temperados, cobertos por anéis de cebolas fritas. O serviço rendeu. Não podia contar com os aparelhos elétricos que estavam sem energia. Lavou as poucas roupas na mão, esfregando bastante. Parecia que tinha voltado no tempo, sem as utilidades domésticas todas desligadas. Nem sabia se aqueles aparelhos ainda funcionavam. Iria limpando pouco a pouco as coisas por ali. A mulher que ela esperava para vir ajudá-la não veio. Com o tempo, conhecendo alguns vizinhos, saberia quem contratar. O menino brincava na sala. O dia foi passando. Passou um cafezinho. O lixo estava fedendo. Aquelas embalagens da carne pareciam apodrecer. O sangue fedia muito, deixando escapar o odor do latão de lixo. O cheirinho de café encobriu um pouco
o cheiro ruim que vinha dali. Teria que remover aquele lixo da cozinha antes que não aguentasse aquele cheiro insuportável e forte. Voltou ao serviço, dando uma mamadeira para o garoto. Tomou todo o leite e ainda aceitou um pedaço de pão, se lambuzando todo com a manteiga. Ele tinha um apetite maravilhoso, por isso crescia sem doenças. Não lembrava de quando foi a última gripe que ele havia contraído. Desde muito pequeno, era forte. Nem teve muitas cólicas, coisa habitual que as crianças têm por meses. Ele era o sonho de consumo de toda mãe. Não reclamava, não dava trabalho. O mais surpreendente foi vê-lo no colo do açougueiro, jogando-se e aceitando as brincadeiras do homem. Haviam ficado amigos. Sem querer, espiou pela janela para ver o açougue ao longe. Não viu ninguém parado lá na frente. O bife estava realmente delicioso. Sangrou daquele jeito, mas tudo bem. Era carne fresca mesmo, como ele tinha dito. Não sabia quando a carroça do lixo passava, quais eram os dias da semana que era a coleta naquele lugar. Tirou o lixo, colocando lá fora no quintal, perto do muro, porque não estava aguentando o cheiro que ficava cada vez mais forte. Exalava carniça podre por todos os lados. Nem restos de peixe cheiravam daquele jeito. Não parecia que a carne estava estragada, senão já estaria passando mal. O menino comeu bem pouco. Teria que jogar os bifes que sobraram. Não iria guardá-los para comer mais tarde. Falaria sobre isso com um homem. A carne estava tão vermelha, uma aparência tão agradável. Agora aquele cheiro exalando por ali. Logo, moscas se juntaram. O sangue parecia brotar dos restos da embalagem. Por que estaria ocorrendo aquilo? As varejeiras foram se juntando. Era logo um enxame. Resolveu jogar água naquilo. Pegou um balde cheio e jogou. Tudo voltou ao normal. Bem, ficamos por aqui com o capítulo 32 do livro O Açougue Maldito, de Luiz Augusto Pereira. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.